O homem não entendia o que estava acontecendo. A criança percebe que ele era o único que não tinha usado a poeira estelar e mandou que os outros tapassem os ouvidos e fechassem os olhos, dizendo que queria conversar com humanos de verdade e não com aquele cuzão de sempre. Ela começou a explicar que seu criador desejava o domínio sobre o mundo sem mestre e que veio à Terra para realizar esse desejo. Disse que todas as criações existem para cumprir os desejos de seu criador, mas que os humanos, com seu livre-arbítrio, tinham se tornado inúteis. Revoltado, o caçador sacou a espada e perguntou se aquilo era algum tipo de seita. A criança se irritou e, com um único golpe, o partiu ao meio, chamando o ato de blasfêmia. Em seguida, liberou os outros caçadores, permitindo que voltassem a ver e ouvir, e ordenou que arrumassem o lugar. Quando mais caçadores chegaram para investigar o barulho, ela assumiu o controle de suas mentes e disse para que eles se esquecessem do que viram. Observando tudo, a criança pensou que o livre-arbítrio era um erro. As criações deviam apenas obedecer, mas neste universo, elas haviam matado o próprio Criador. E agora, por conta desse problema, ele precisava investigar mais esse mundo, tudo em nome do desejo de seu Criador. Próximo ao aeroporto, um portal vermelho se abriu. A energia que saía dele era tão intensa que, se o boss não fosse derrotado logo, o aeroporto inteiro seria destruído. O caçador responsável olhou para o portal e, mesmo sabendo do perigo, decidiu reportar à associação que não havia problema algum ali. Criações. Seres feitos apenas para obedecer os desejos de seus criadores. Se o Criador se entendia, lutávamos entre nós. Se ele queria algo, faríamos o impossível para entregar. Essa era a nossa razão de existir. Mas um dia, o Criador deu uma nova ordem. Um dos nossos em outra dimensão havia morrido. Devíamos ir até lá, tomar o direito daquele mundo. Reunimos incontáveis soldados e marchamos em direção àquele mundo sem mestre. Viajar entre dimensões exigia uma energia absurda e o caminho era estreito. Quando finalmente chegamos, vimos apenas escuridão. Uma escuridão de profundidade incomensurável. Ela tinha um exército terrível e todo soldado de Deus que morria era tomado por ela, transformando-se em inimigo. A cada batalha, a escuridão crescia. O avanço divino foi detido e o desespero se espalhou. Então, o emissário de Deus falou. Disse que aquela era uma chance. Assim como nós demoramos a chegar, a escuridão também não poderia retornar facilmente. Se usássemos as névoas de fogo, poderíamos destruir o mundo deles de dentro para fora. As névoas de fogo eram crentes consumidos pela própria fé, fracos, mas com um poder de propagação devastador, principalmente contra quem não tem poder mágico. Todos aceitaram o plano. O emissário se dividiu em 5 fragmentos e enviou o mais fraco deles para a Terra, onde não seria detectado pela escuridão. Mas algo deu errado. Humanos, que não deveriam possuir poder mágico, começaram a despertá-lo. O fragmento percebeu que algo havia mudado desde o grande cataclismo. Ele decidiu esperar pelos outros fragmentos, mas começou a suspeitar que tudo aquilo havia sido planejado por alguém. Enquanto refletia, monstros surgiram e começaram a atacar civis. Caçadores apareceram para enfrentá-los, mas o fragmento, percebendo que usavam poeira estelar, tomou o controle de suas mentes e ordenou que se retirassem. Ele observava os monstros massacrando pessoas e se perguntava por que os humanos tinham desejos. Será que essas criaturas frágeis achavam que eram superiores a nós? De repente, um homem apareceu. Ele comentou que não acreditava que uma quebra de dungeon estivesse realmente acontecendo. Sem hesitar, atacou os monstros e mandou que todos fugissem. Em poucos instantes, ele acabou com todos os inimigos. O fragmento o observou atentamente. Ele se lembrou das palavras de Lee Min-sung. Será que era ele? O incômodo. O massacre no aeroporto continuava. Su-ho lutava sem parar, derrotando um monstro atrás do outro. Enquanto o caos tomava conta do lugar, ele se perguntava como a associação pôde deixar algo assim acontecer. Por ora, sua prioridade era evacuar os civis. Entre o caos, uma criança observava Su-ho. Percebeu que ele não havia ingerido poeira estelar, mas mesmo assim possuía um poder enorme, talvez até maior que o de Lee Min-sung. Quando Su-ho usou sua habilidade de extração de sombras, a criança ficou em choque. Aquilo era o mesmo poder da escuridão. Um humano conseguindo usar algo assim, isso só podia significar uma coisa. Su-ho estava ligado à escuridão. Se fosse verdade, fazia sentido ele ter atacado a guilda e a fábrica de poeira estelar. A criança decidiu ocultar sua presença. Não podia deixar que Su-ho soubesse que ela estava ali. Nesse momento, um caminhão veio em sua direção. Antes que pudesse reagir, Su-ho
apareceu e a protegeu, perguntando se ela estava bem. Logo em seguida, um monstro gigantesco surgiu diante dele, o líder das bestas mágicas. Beru sentiu algo diferente. Disse que aquela criatura emanava energia dos Itarim. Su-ho então concluiu que aquela quebra de dungeon devia estar ligada a eles. O monstro atacou, e o impacto dos golpes entre ele e Su-ho fez o chão tremer. A criança observava, intrigada. Pensou que se Su-ho realmente usava o poder da escuridão, ainda era muito fraco, mas seu potencial era desconhecido. Encontrá-lo ali tinha sido sorte. Se ele crescesse demais, poderia se tornar uma ameaça, e talvez fosse melhor eliminá-lo agora. Antes que pudesse agir, uma onda de calor tomou conta do local. Um caçador apareceu, envolto em chamas, dizendo que terminaria com aquilo rapidamente. Em poucos segundos, queimou todos os monstros com suas habilidades flamejantes. Su-ho ficou surpreso. Um caçador que controlava o fogo daquele jeito só podia ser Choi Jong-in, o lendário caçador de Rank S. Uma das criaturas ainda resistiu, mas o caçador conjurou uma flecha flamejante e a destruiu por completo. As pessoas começaram a aplaudir e agradecer por terem sido salvas. Após isso, ele percebeu que tanto Su-ho quanto a criança haviam desaparecido. Su-ho, escondido, sabia que precisava sair dali antes que começassem a fazer perguntas. Ainda pensava nos Itarim. O que eles estariam planejando agora? Mais tarde, à noite, a criança estava em um prédio. O terceiro fragmento apareceu diante dela. A criança contou brevemente o que havia acontecido e preparou-se para entregar o corpo. O terceiro fragmento a interrompeu, dizendo que não precisava de explicações. Veria tudo por conta própria. O segundo fragmento hesitou, mas se lembrou da vontade de Deus, e era a única coisa que importava. Uma explosão de luz tomou conta do lugar. Quando a fumaça se dissipou, o terceiro fragmento surgiu em sua forma adulta. Seus olhos brilhavam enquanto dizia que pensar em eliminar Su-ho tinha sido um erro. Se conseguissem transformá-lo em um seguidor, ele poderia conceder-lhes o poder de controlar os mortos. Em casa, Su-ho estava visivelmente cansado depois de levar uma bronca do tio. Ele sabia que sua mãe e seu pai também deviam estar preocupados. Mesmo assim, disse a Beru que iriam para as Dungeons das Sombras. Beru tentou convencê-lo a descansar, mas Su-ho respondeu que o descanso podia esperar. Ele havia demorado a voltar e precisava completar sua missão diária, sem deixar nenhuma para trás. Dentro da dungeon, Su-ho teve uma surpresa. Amut havia derrotado todos os goblins durante a noite. O jacaré explicou que tinha acabado com todos os servos de Tarnak que estavam dentro do domínio do jovem monarca. Su-ho ficou chocado. Sem as missões, sua taxa de crescimento cairia muito. Amut então ofereceu ajuda, dizendo que poderia treiná-lo. Segundo ele, sabia muito bem como fazer isso. De repente, a missão diária mudou, e Su-ho aceitou Amut como seu novo treinador. Logo percebeu que as missões continuavam praticamente as mesmas, mas Amut avisou que dessa vez ele teria que fazer tudo com ele nas costas. Su-ho perguntou como isso seria possível, e Amut explicou que, embora seu corpo fosse grande demais, ele podia controlá-lo, já que havia sido destruído e regenerado várias vezes. Então, diminuiu de tamanho e anunciou que o treino começaria ali mesmo. Quando Su-ho o colocou nas costas, percebeu no que tinha se metido. Amut riu e comentou que talvez tivesse esquecido de mencionar um detalhe importante. Ele só conseguia reduzir o corpo, não o peso. Su-ho ficou desesperado, sem saber como faria 100 flexões daquele jeito. Seus braços tremiam e pareciam prestes a se quebrar. Amut diz que era realmente difícil, mas esse era o único tipo de treinamento que ele conhecia. Enquanto isso, em uma dungeon de campo, Lee Min-sung estava diante de um altar de sacrifício. Um demônio apareceu e disse que ele deveria se sentir honrado por ser o único humano ali, já que seu mestre o havia salvado de uma vida miserável. Furioso, Lee atacou o demônio, dizendo que um mero monstro não tinha o direito de julgar sua vida. Exigiu saber onde estava a criança, mas o demônio respondeu que ela estava ocupada. Lee deixou um aviso sobre o acordo entre eles. O demônio mostrou um fragmento de poeira estelar e comentou que, graças a tê-lo usado, haviam conseguido destruir os traidores do clã Ladir. Disse ainda que se Lee usasse aquele poder, poderia ultrapassar seus limites e até derrotar seu motorista. Lee zombou, dizendo que ele não sabia nada sobre caçadores de Rank S e mandou parar de falar besteira. Não usaria aquela porcaria. Do lado de fora, Lee pensou que só precisava aguentar até a criança eliminar seu motorista. Depois disso, contaria tudo à associação e as coisas voltariam ao normal. No alto de um prédio, uma mulher avisava ao presidente da associação que Lee Min-sung havia saído de uma dungeon de campo, provavelmente uma fábrica de poeira estelar. O presidente mandou continuar a perseguição. Foguinho, ao lado dele, comentou que estavam perto de descobrir a verdade sobre Lee Min-sung, já que muitos caçadores
caçadores que usaram a droga começaram a agir de forma estranha. Por isso, a associação planejava banir o uso da poeira estelar. Quando perguntou o que fariam com Lee, o presidente respondeu que precisavam capturá-lo, junto com quem estivesse por trás de tudo. Foguinho prometeu que sua guilda ajudaria na operação. O diretor, olhando uma foto com Jin-Woo, pensou que faria de tudo para apoiar o crescimento de seu filho. De volta à Dungeon das Sombras, Su-ho finalmente terminou as flexões e desabou no chão, exausto. Amut disse que já estava bom por hoje de flexões. Beru, irritado, começou a xingar o jacaré, dizendo que ia acabar com aquele treino absurdo. Mas Su-ho, todo dolorido, comprou uma poção em sua loja, bebeu e disse que queria ficar mais forte o quanto antes. Olhou para Amut e afirmou que continuariam o treinamento. O treinamento infernal continuava. Su-ho seguia fazendo abdominais e agachamentos sem parar, sempre se curando com poções, enquanto corria com Amut nas costas. Amut observava, surpreso. Mesmo usando suas habilidades para aguentar o treino, não esperava que Su-ho fosse capaz de completá-lo. Talvez fosse porque o jovem monarca simplesmente nunca desistia. Talvez um dia ele superasse até Tarnak e os outros monarcas. Quando o treino finalmente terminou, Su-ho e Gray estavam acabados. Mas apesar do cansaço, Su-ho percebeu o quanto havia evoluído em força e resistência. Se esse era o caminho para ficar mais forte, ele seguiria sem hesitar. E disse a Amut que contava com ele no treino de amanhã. Assim que chegou em casa, caiu na cama e apagou. Beru elogiou o esforço dele e, com algum tempo livre, ligou a TV. O noticiário falava sobre novas regulações para as dungeons de campo. Enquanto isso, no escritório de Lee Min-sung, a associação o visitava com más notícias. A guilda dele controlava muitas dungeons de campo e já não podiam permitir que causassem mais problemas. Ordenaram que a dungeon de campo de Paju fosse concluída imediatamente. Além disso, lembraram que Lee não participava de uma raid há meio ano. Se faltasse mais uma, sua licença de caçador seria cancelada. Lee percebeu na hora que aquilo era a armação do diretor da associação, mas não esperava que o mandassem justamente para sua maior fábrica de poeira estelar. Ele não podia aceitar aquilo, mesmo que isso significasse enfrentar a própria associação. Antes que pudesse recusar, alguém se adiantou e aceitou o pedido. Lin Tae-gyu, o líder da guilda Fiend. A raiva tomou conta dele. Aquele homem não deveria ter voltado tão cedo da missão anterior. A associação informou que formaria um grupo de caçadores para a raid e que ambos participariam juntos. Lee foi reclamar com Tae-gyu, pois uma dungeon de campo custava muito dinheiro. Mas Tae-gyu foi direto. Ele sabia muito bem porque a associação queria aquela dungeon. Já havia avisado Lee para não o subestimar, mas ele ignorou, usando a guilda como bem quis, enquanto Tae-gyu estava fora. Por acaso, ele ainda achava que ele era seu motorista, que limpava as sujeiras do antigo chefe. O telefone de Tae-gyu tocou. Um novo caçador Rank S havia surgido. Tae-gyu anunciou que iria para a Coreia e pediu para prepararem os contratos. Antes de sair, disse para Lee que talvez ele mesmo pudesse limpar a bagunça dele dessa vez. Tomado pelo ódio, Lee pensava em como aquele alien desgraçado iria matar seu motorista. Precisava dar um fim em Tae-gyu, o mais rápido possível. Mas, antes que pudesse planejar qualquer coisa, o celular vibrou novamente. Na tela, a manchete: novo caçador Rank S descoberto, Park Do-jin. Pouco tempo depois, Park Do-jin chegava à associação. Logo foi recebido por Foguinho, que achava que já o conhecia, mas Park disse que não. Foguinho tentou recrutá-lo para sua guilda, mas Park recusou educadamente. Disse que já tinha uma guilda em mente e apontou direto para Tae-gyu, líder da guilda Fiend. Uma semana depois, no campo de Paju, uma caçadora apareceu representando a associação. Lee a recebeu com toda gentileza, agradecendo por ter vindo e se desculpando pelo incômodo. Ela respondeu com um sorriso, mas por dentro sabia a verdade. Lee Min-sung era podre por dentro. Apenas fingia ser um homem gentil. Tudo o que acontecesse ali seria relatado, e ele seria finalmente desmascarado. A única variável inesperada era o novo Rank S da guilda Fiend. Mas mesmo assim, o plano seguiria adiante. E assim começava a raid da dungeon de campo de Paju. Alguns dias antes da raid, Lee se encontrou com seu sócio e percebeu que ele estava bem diferente. Tinha crescido muito desde a última vez que se viram. O sócio explicou que antes havia escolhido um corpo pequeno e jovem porque seria mais fácil de sobreviver assim. Mas agora que recuperou sua força, não precisava mais daquela forma fraca. Lee quis saber o motivo de seu nome e por que ele tinha se tornado um caçador. O sócio respondeu que o nome seria útil para os planos futuros e que ser caçador trazia várias vantagens.
mais. Lee comentou que por causa do caos que o sócio causou no aeroporto, a associação começou a persegui-lo, usando os danos aos civis como desculpa. Disse ainda que, se a fábrica escondida no campo de Paju fosse descoberta, seria o fim dos dois. Mas o sócio garantiu que não havia motivo para se preocupar. Ele havia entrado na guilda justamente para evitar que isso acontecesse e prometeu transformar todos daquela dungeon em fiéis. Assim, ninguém descobriria nada. Lee perguntou se, com o poder que tinha agora, Park seria capaz de derrotar um caçador de Rank C. Park respondeu perguntando se ele estava falando do combinado deles. Disse que depois de tê-lo conhecido pessoalmente, lutar com ele hoje seria difícil, mas que de qualquer forma cumpriria a promessa, mesmo que tivesse que morrer no processo. Enquanto isso, no escritório, o diretor pensava que a operação já devia ter começado. Ele precisava reunir provas concretas contra Lee, mas acreditava que não haveria problemas. Os caçadores enviados, junto com a ajuda da Guilda do Foguinho e mais um Rank S de prontidão, seriam o suficiente. O único problema era Park Dojin. O fato de ele ter se juntado à Guilda Find fazia parecer que estava do lado de Lee Min-sung. Além disso, o diretor ainda se perguntava se tinha feito bem em colocar Su-ho como minerador naquela expedição. Dentro da dungeon, os caçadores lutavam contra monstros flamejantes. Uma caçadora de cabelos vermelhos chegou arrasando com tudo e derrotou uma das criaturas com um único soco. Depois acertou outra logo em seguida. Ela percebeu que Lee Min-sung nem sequer estava ajudando na luta e pensou que ele nem devia saber o que significava ser um caçador de verdade. No meio de seus pensamentos, acabou sendo atacada por um monstro, mas Park apareceu e o destruiu com um golpe só. Ela ficou assustada com a força dele. Afinal, essa era a diferença entre um Rank S e o resto. Depois que derrotaram as criaturas, perceberam que havia bem menos monstros do que o esperado. Lee explicou que a guilda fazia um controle diário da população de bestas mágicas. A caçadora achou estranho. Nenhuma guilda se preocupava tanto com dungeons de campo, mas Lee apenas apontou para a direção da sala do chefe por dentro. Ele ria. Sabia que eles nunca encontrariam nada. Os demônios já tinham desmontado toda a fábrica e se escondido em algum lugar dentro da dungeon. Achar provas seria impossível, e sair dali com a mente intacta também. Enquanto isso, os demônios comentavam entre si que era um desperdício deixar tanto carvão jogado fora, já que poderiam produzir muita poeira estelar com aquilo. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, alguém apareceu. Su-ho. Ele atacou de surpresa e destruiu um dos demônios num instante. Beru, observando, comentou que seu jovem mestre estava muito mais forte depois do treinamento com Amut. O demônio ferido ainda falou, dizendo que era uma surpresa encontrar alguém atrapalhando os planos de seu mestre, mas que pelo menos Su-ho serviria como um bom presente para ele. Na área de mineração, 2 trabalhadores conversavam sobre a quantidade enorme de cristais por ali. Um deles se perguntava por que tinham deixado um caçador Rank e entrar em uma dungeon Rank B.